Da manhã de hoje em 101,9, também no aplicativo Radiosnet e no YouTube, no @Líder FM Arapiraca. Estamos recebendo o Dr. Círio Souza, ele que é membro da Jovem Advocacia e hoje traz o tema recuperação judicial. Dr. Círio Souza, seja bem-vindo aqui à Líder, é uma satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Nelson, bom dia, Michele, uma satisfação estar aqui, bom dia, ouvintes. Vamos começar aí a falar um pouco sobre a recuperação judicial. Vou matar minha curiosidade. Doutor Círio Souza, esse seu nome é em homenagem ao nosso querido comerciante arapiraquense e alagoano, o senhor Círio Antônio de Souza? Isso, é sim, é meu avô, Círio Antônio, é em homenagem a ele esse nome que meu pai colocou. Seu pai é o? Valmir Maurício. Também comerciante, arapiraquense, pessoa muito querida aqui na nossa querida cidade de Arapiraca. Um abraço pro seu Círio, um grande parceiro há muitos anos, apesar da minha jovialidade, mas há muitos anos a gente tem o privilégio de conhecer esse querido cidadão, grande colaborador, inclusive da nossa agremiação esportiva arapiraquense. Um abraço pro seu Círio Antônio, para ele e para toda a família então. Vamos começar com as perguntas sobre o assunto propriamente dito, hein, Michele Martins? Essa aula que a gente recebe todas as quintas-feiras aqui no OAB Cidadã? Vamos sim, Nelson, falar sobre recuperação judicial com o doutor Círio Souza e a gente começa perguntando, doutor, o que é a recuperação judicial? A recuperação judicial, ele é um processo onde uma empresa em crise, quando ela está com dificuldades financeiras, não está conseguindo adimplir os seus pagamentos, os seus trabalhadores, pagar os seus credores, ela pede judicialmente para que consiga fazer uma reestruturação dessa dívida. Então, com essa reestruturação, ela consiga realmente adimplir esses pagamentos, conseguir pagar todo o seu passivo, né? Com os credores e com os credores trabalhistas, principalmente, que tem a finalidade social do emprego, né? Do trabalho. Então, doutor Círio, existe uma diferença entre recuperação judicial para a falência? Sim, existe. Na recuperação judicial é feita uma análise se aquela empresa tem viabilidade econômica financeira, se aquela empresa ainda pode continuar em atividade. Quando essa empresa pode continuar em atividade, é um caso de recuperação judicial. Quando aquela empresa não tem condições mais de pagar aquelas dívidas e não tem como continuar em atividade, não tem viabilidade econômica, então é um caso de falência. Nesse caso, são processos distintos, mas o processo de recuperação judicial em si, se a empresa der início a esse processo e realmente ela não tiver condições, for dentro do processo, for analisado que ela não tem condições, aí sim, ela também pode ser convolada em falência essa recuperação judicial. Doutor, saindo um pouquinho fora das perguntas que estão aqui, algumas empresas, né, por sonegarem impostos, elas decretam que abriram falência. Como fica a situação do empregado diante de uma situação dessas? Assim, no processo de falência, existe, da mesma forma que a recuperação judicial, existe um plano para pagamento, entendeu? Porque existem as classes de credores. Os credores trabalhistas, eles estão na primeira parte, que é justamente onde vai ser liquidado todo aquele ativo da empresa, que são os prédios, os veículos, e tudo que a empresa tiver de maquinário ou qualquer situação dessa, para realmente ocorrer o pagamento dos credores. Aí existe uma fila de credores, que seriam os credores trabalhistas, os credores tributários, que isso seria o fisco, independente de ser município, estado ou união, e também tem os bancos, que geralmente são uma grande parte desse valor de recuperação judicial e até de falência advém de bancos, porque os bancos realmente são que financiam a atividade econômica, né? Então, na prática mesmo, doutor Círio de Souza, o que acontece quando a empresa entra em recuperação judicial? Quando a empresa entra em recuperação judicial, primeiramente, no processo ela faz esse pedido judicial e ela traz dados contábeis, entendeu? Dados contábeis de todo o passivo que a empresa tem, como também o quanto que a empresa está recebendo ali anualmente, qual é o faturamento, qual é o lucro da empresa, certo? Aí o juiz vai analisar, vai fazer uma constatação prévia, que é um perito contábil, ele vai fazer essa constatação prévia para saber se realmente aquela empresa tem viabilidade econômica. Tendo viabilidade econômica,
vai ser suspendido por 180 dias os prazos de execução contra aquela empresa. Aqueles processos que estão ali buscando dinheiro da conta daquela empresa vão ser suspendidos durante 180 dias, que são prorrogáveis esses 180 dias. E a partir daí é apresentado um plano de recuperação judicial para todos os credores. Então, doutor Círio, o que acontece quando a empresa entra em recuperação judicial? Quando ela entra, aí tem essa questão do plano, né? Esse plano, ele é apresentado pela empresa primeiramente para todos os credores, e os credores vão fazer uma Assembleia Geral dos Credores, que é ali uma reunião realmente entre todos os credores para saber se aquele plano realmente está de acordo com o interesse dos credores. Se estiver de acordo, aí os credores aprovam o plano e prosseguem com a recuperação judicial, que seria realmente esse plano para pagamento dos credores. São 9h19, 30 segundos. Estamos no OAB Cidadã, dentro do Jornal da Líder. Hoje conversando com o doutor Círio Souza, que é membro da Jovem Advocacia aqui no estado de Alagoas. Doutor Círio, o que deve constar no plano de recuperação? No plano de recuperação, deve constar a lista de todos os credores, quais são as pessoas ali realmente, empresas e pessoas físicas, que têm valores a receber daquela empresa. Tanto os credores trabalhistas, como os credores com garantia real, que geralmente são os bancos que têm a garantia de algum bem da empresa, como o fisco, o fisco estadual, municipal ou a União em si. E também os outros credores, que são os credores em geral, que são os credores que a gente chama de credores quirografários, que são esses credores que não estão encaixados nessas outras situações que eu expliquei aqui, que podem ser dívidas de qualquer natureza. Então, o que acontece, né, se o plano não for aprovado? Se o plano não for aprovado, a empresa pode convolar em falência, que é justamente o que a empresa não quer, né? Que seja decretada a falência dela mediante uma decisão judicial. Porque se for comprovado alguma fraude dentro da recuperação judicial, ou então for comprovado que aquela empresa não tem viabilidade econômica, que é justamente saber se ela vai ter condições de pagar, adimplir aqueles credores, aí se isso for comprovado que ela não tem essa condição, aí sim é convolada em falência. Tem várias hipóteses de convolução em falência, que também tem os crimes falimentares, quando realmente existem fraudes, algumas situações mais ou menos nesse sentido. O senhor teria, assim, algum exemplo de empresa ou empresas que estejam vivenciando essa situação de recuperação judicial em Alagoas ou no Brasil? Aqui em Alagoas, temos vários casos no Brasil, principalmente depois da pandemia do Covid-19, muitas empresas pediram recuperação judicial justamente por conta da crise que vivenciaram, tendo que parar suas atividades, tendo toda essa situação. Aqui em Alagoas, principalmente, a gente tem famosas recuperações judiciais de usinas, usinas que entraram em crise realmente. No Brasil, uma das mais famosas ultimamente é a da Americana, da Lojas Americanas, que entrou recentemente. Também teve a da Oi, que já tem alguns anos que vem rolando, né? E teve também as empresas que sofreram com aquela questão da Lava Jato, que foi a Odebrecht, a OAS. Elas pediram recuperação judicial também porque tiveram uma crise não só econômica, mas como uma crise moral, né? E acabaram tendo muito prejuízo financeiro. Como ficam os trabalhadores diante dessa situação, já que a coisa vem se arrastando há tanto tempo? Justamente os colaboradores, eles estão na primeira fase, né? Numa das primeiras fases ali, que é justamente um dos primeiros pagamentos feito para esses colaboradores. Tem que ser aprovado pelo plano geral, que é aquele plano dos credores, né? Que é o plano de recuperação judicial. Mas os trabalhadores, eles são vistos em ordem primária, entendeu? Eles sempre estão no começo ali do pagamento propriamente dito. Ok, para a gente concluir, não sei se o senhor esteve presente ou não, mas se não esteve presente, tem informações. Como é que foi a festa, o Arraiá da Ordem? Foi muito bom, foi excelente as bandas, as atrações. O pessoal também sempre dá show aqui da OAB, né? Todos os advogados lá e também os familiares e convidados, né? Foi realmente... Mais uma vez, foi até no Clube dos Fumicultores, na nova sede, né? Sim. Então foi realmente muito bom. Eu que o diga, né? Você esteve lá também, né? Pois é, aproveitei bastante. Agora 9h23. Doutor Círio Souza, muito obrigada por sua participação conosco aqui no programa, dentro do quadro OAB Cidadã. Nós te aguardamos muito breve para falar também de outros assuntos. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado, Nelson. Estou à disposição, qualquer coisa. Muito obrigado, ouvintes, também. Bom dia. Ok, obrigado, doutor Círio Souza.
filho do amigo comerciante, empresário Valmir Posto, que a gente chama Valmir Posto, né? E o senhor Círio de Souza. Já possuiu posto de combustível em Craíbas, lembra daquele tempo, hein? Em Igaci permanece, graças a Deus, aqui também na cidade de Arapiraca, e repito, um grande e querido cidadão que a gente traz no peito, porque realmente ele tem colaborado com muitas coisas em Arapiraca, especialmente com a nossa grande paixão na cidade, que é a agremiação esportiva arapiraquense. Um abraço, doutor Círio, um abraço, Círio Antônio de Souza, o seu avô, e a todos essa querida família. Mais OAB Cidadã, quando Michele Martins. Na próxima quinta-feira aqui no Jornal da Líder. Na Ótica São Lázaro você encontra as